Boa tarde, moçambicanos. Bom dia, brasileiros. Hoje, dia 18 de novembro de 2023, estamos dando sequência à nossa penúltima aula do curso regular de Clínica Psicanalítica para Moçambique. E esse projeto é um projeto coordenado pelo Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, que é o LATESFIP, a Comunidade Psicanalítica de Moçambique, COPSIMO, a Associação Livre de Campinas, e ele é um projeto em que as aulas são integralmente gratuitas e trabalhamos os temas de psicanálise. Este é o nosso quinto ano de trabalho e temos aí uma comunidade se formando, essa grande ponte entre o Atlântico e o Índico. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre identificação e defesas na questão psicanalítica. E agora a gente quero dar um bom dia especial para o Jorge Cascassi, que é o presidente da Copsimo. A Ercília, não vi se entrou, Ercília. Eu vi a Ercília tentando entrar, mas não sei se ela conseguiu. E todos os colegas psicanalistas, apaixonados e amantes da psicanálise, que a gente está chegando, né, bem no comecinho em Moçambique, são 5 anos, mas para toda uma história, né? Também não vejo Ercília, viu, Jorge? Vamos esperar um pouquinho. E ao longo desse percurso, a gente conseguiu organizar e fazer um grande congresso internacional em Maputo, e a gente está procurando trabalhar as transcrições para lançar um livro sobre esse evento. Foi um evento muito importante, contou com 770 inscritos virtuais. A gente fez no auditório da Universidade Eduardo Mondlane, que tinha 200 lugares e ficou lotado o tempo todo, na parte presencial. Então, eu chamaria isso de um sucesso. Foi cansativo, mas foi um sucesso. E muitas falas importantes lá. E a Melânia, bom dia, Melânia. Essa, essa nossa trajetória começou lá em 2019, quando eu morei em Moçambique e tinha sextas-feiras à tarde livres e resolvi promover um curso gratuito de psicanálise. Para minha surpresa, não era uma regra ter coisas gratuitas em Moçambique, muito menos em psicanálise. Então, tivemos uma adesão maravilhosa, foram 140 alunos no curso presencial, dentre os quais vários que hoje compõem a diretoria da Copsimo, Selma, Jorge, e a partir dali a gente formou um grupo de monitores que seguiu estudando, seguiu com grupos de estudos quando eu vim embora. Logo veio a pandemia e retomamos o curso na modalidade online. Depois do congresso, a gente teve um recorde de inscrições, de 550 inscrições, e, e a média de frequência é, em geral, 60, 50 alunos, que nesse ano a gente intensificou os sábados. Para o ano que vem, a gente vai fazer todo o primeiro sábado do mês a aula, todo último sábado a gente vai fazer o que a gente está chamando de troca cultural, que vai ser um estudo dos feriados de cada país, cada um contar o que é o dia tal, tentar entender um pouco melhor as questões culturais, políticas e tal. E vamos lá. Esse é o preâmbulo aqui. Jorge, você quer dar um bom dia para o pessoal? Cadê o Jorge? Jorge está aí. Olá, olá. Muito obrigado, professora Helena. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a todos. É mais um enorme prazer estar aqui, juntando-nos todos amantes da psicanálise, os membros da COPSIM, do Índico ao Atlântico. É, a professora Helena em especial, porque, pronto, faz algum tempo que não conseguia
estar diretamente aqui conosco, mas sempre acompanhando e sabemos que era por motivos de força maior. É. E neste momento está aqui presencialmente é uma grande comemoração para nós. Pronto, ela é o grande motor, para além dos volantes que tem o Leonardo e a Sílvia neste semestre, grandes volantes para nós também, cuidando da parte mais técnica, a parte da transmissão, para que todos tenham acesso a tempo e hora. Muito obrigado por isso. Sim, cumprimentar a todos e desejar este boa interação do dia de hoje, que vamos falar da identificação e a resistência à defesa em análises. Eu sabia que eu estava trocando o nome. Obrigado, Obrigada, Jorge. Eu estava obrigado. falando defesa, mas sabia que não era bem isso. Ercília, bom É, dia. é, 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 Bom é dia, isso. boa tarde a todos. Como está, Ercília? Tudo bem, obrigada. Só hiper calor, super calor. Oh, meu Deus. Nós também, Ercília, nós também. E não estamos à beira do Índico aqui. Acho que É, não sei se é alguém do litoral, alguém perto da praia, mas aqui estamos todos no meio do concreto. Mas está tá demais. muito. Tá. hum, Seja muito bem-vinda. A Ercília também da turma presencial. E hoje é a primeira aula que a gente está dando sem a nossa companheira Lina Blatt, que me deu esses brincos. Na minha última, no nosso último encontro, eu não sabia, óbvio que seria o último, né? Ela veio correndo lá no hotel para me dar o presente. A Lina é uma querida, estava desde o começo, fazia parte da diretoria da Copsimo e, infelizmente, teve um câncer e morreu, né? Então, morreu no Dia dos Professores. Foi uma notícia de um baque muito grande e tanto que a gente suspendeu a aula naquela semana e eu confesso para vocês que hoje foi bem difícil começar a aula, mas hum, a tristeza que a gente tem pela partida dela, a gente tem a sorte de ter lindas lembranças, né, Ercília? Assim, muitas é, fotos, muitas, muito. muitas gargalhadas, muitos momentos de pressão e tensão. A última imagem que eu tenho é de vocês sentados na mesa da Eduardo Mondlane fazendo o estatuto da Copsimo às pressas e, nossa, uma pressão total de conseguir terminar naquele dia e deu tudo certo, né? Então, dedico todo esse ano letivo, todo o nosso trabalho à Lina e que Deus a tenha, que ela fique bem. Hoje nós vamos falar sobre identificação, para começar. Então, fazer um exercício com vocês. Não sei se todos vocês têm papel e caneta em mãos, ou papel e lápis, ou qualquer papelzinho. Mas peguem um papelzinho e quem for chegando depois eu vou ambientando. A gente fica tanto no computador que esquece de pegar um papelzinho, né? Então, nesse papelzinho, vocês vão escrever. Quem já fez esse exercício comigo, refaça. Sempre é uma surpresa. Escreva o nome de duas pessoas que você admire muitíssimo. Duas pessoas, vivas ou não, que vocês admirem muitíssimo. E duas virtudes dessas pessoas.
Agora, se essa folha tiver um lado de trás, vocês virem a folha e escrevam dois defeitos de cada uma dessas pessoas. E agora, façam um círculo em volta das virtudes e ou defeitos que vocês percebem em vocês. Pronto? Pronto. Tivemos a aula de identificação. Até logo, bom fim de semana. Quantos círculos vocês marcaram em média? Põe os dedinhos. Dois, quatro. Virtudes ou defeitos? Quatro. Eu gosto demais desse exercício, gente, porque isso é a identificação. Em primeiro lugar, ela é inconsciente. Tem identificações conscientes. Ah, eu quero ser como fulano, eu gosto da atitude de Beltrano, tal, tal, tal. Mas tem um nível de identificação que é completamente inconsciente. Então, esse rápido exercício, ele é muito mobilizador quando a gente faz presencialmente, que a gente faz pondo as virtudes na lousa e tudo mais, mas ele tem essa eficácia. Para quem chegou agora, a gente fez um rápido exercício que consistiu em cada pessoa escolher duas pessoas que mais gostasse e colocar duas virtudes dessa pessoa. Na hora em que eu peço dois defeitos, já dá um. Como assim? Eu admiro tanto, será que vai ter defeito? Mas a gente dá uma procuradinha e acha, né? É rápido. E aí o terceiro passo é fazer um círculo em torno da virtude ou defeito que você vê em você. Então, isso para a gente começar a pensar quão profundo é esse mecanismo no nosso psiquismo. Então, as identificações. Eu queria que vocês escrevessem no chat quais foram as virtudes e ou defeitos que vocês identificaram com um círculo. Coloquem no chat. Vamos lotar esse chat de. Vejam que é bem íntimo isso, né? Muito pessoal. Não estou lendo nada no chat. Ercília conseguiu voltar, Ercília? Ah, olha Oi, só. Helena, voltei, mas Aham. estou sem câmera. Sim. Estou com problemas sérios aqui. Meu computador deu boom. Olha, Ercília, como na semana passada eu não tinha nem internet, nem operadora, nem nada, entendo perfeitamente. E o outro telemóvel não está a aceitar, só está aí o Wii, então estou a usar este que está com deficiência na câmera. Ah, vejam que interessantes. As virtudes, teimosia. Ah, teimosia, quem não?
As virtudes. Olha lá, ser uma pessoa agilizada, desconfiança. Força, garra, amor, carinho, brava e nervosa. Força, fé, estudiosa e irritadiça, teimosia e leviana. Virtudes, perseverança e obstinação. Defeitos, procrastinação, excesso de trabalho. Atenção, curiosidade e insatisfação. Simplicidade, inteligência, capacidade de tradução da linguagem acadêmica. Dificuldade de lidar com o não, bem-vindo ao clube. Arrogância, resistente, humana, intensa, inteligente. Virtude da mamãe que veja em mim, acolhida. Defeitos, excessiva preocupação com o futuro dos filhos. Eita! Expressiva, repetitiva, teimosa, inquieta. Fala mais dos defeitos, não fez algumas, talvez, coisas que queria, comunicativa e ativa, brava, defeito. Generosidade, humildade e persistência. Estamos bem de virtudes, hein? As virtudes são bem boas. E os defeitos, é interessante aparecer, né? Irritabilidade fácil. Eu não sei o quanto dessa irritabilidade que vários de nós estamos vivendo também não tem a ver com o rebote de pandemia. Me parece que tem um aumento dessa queixa de irritabilidade. É uma impressão, uma percepção minha, que alguns colegas compartilham. Mas essa condição... Então, por exemplo, agora, esse calorão deixa as pessoas irritadas. Os desconfortos sensoriais nos deixam abalados, nos abalam. Assim como quando tem fome, alguma outra coisa similar. E nós somos constituídos subjetivamente por identificações. Todo o processo do chamado complexo de Édipo é por identificação, mas é uma identificação inconsciente. Então, que traços a gente carrega dessa etapa para a vida adulta? Que marcas nós temos? Porque agora a gente fez quase uma brincadeira, virtudes e defeitos, mas a gente pode pensar em incontáveis questões. Aqui, a Vanessa, a ansiedade causada pelas redes sociais também nos deixa irritadiços. Aí depende, né? Meio como a dinamite, pode ser usada para bem, pode ser usada para detonar coisas, né? Então, e essa coisa do nervosismo, da inquietação, eu acho que a gente, mais do que outros profissionais, a gente precisa cuidar disso. Cuidar de estar irritado e de ter essa clareza de que você, ao atender, você está 100% bem para escutar, para dialogar, para interpretar. Então, a gente trabalha muito isso porque acontece, tem um outro conceito que vem junto com esse de identificação, que é a identificação projetiva. É um conceito da Melanie Klein, em que, no atendimento, você é pego por uma questão que também é sua. E se você não está cuidando dos atendimentos na supervisão, se você não está com uma boa análise, a chance de você derrapar e mergulhar naquele processo é altíssima. Então, a identificação ela é constitutiva de cada um de nós, o jogo da projeção, introjeção, quer dizer, aquilo que eu vejo no outro e que é meu, aquilo que é realmente do outro e que também é meu, são diferenciações bastante importantes. Aqui, gente, vocês sabem que eu amo um dicionário, eu recomendo sempre, esse é o clássico do Laplanche e Pontalí. O Laplanche era um psicanalista muito exigente com a tradução. Então, tem muitos dicionários de psicanálise e esse prima por esse cuidado com a tradução. Então, aqui, a identificação já começa bonita a definição. Processo psicológico. É um processo pelo qual um sujeito assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, segundo o modelo desse outro. A personalidade constitui-se e diferencia-se por uma série de identificações. Então,
um outro exemplo, a gente tinha uma professora, justamente de psicanálise, que tinha sido esposa de um grande psicanalista daqui do Brasil, chamado Durval Marcondes. Ela era a segunda esposa dele, chamada Lídia Marcondes. E ela contava que, quando o Durval morreu, ela ficou totalmente desamparada, sofrendo, etc., etc., mas passou a fazer uma coisa que era ele que fazia, que era imposto de renda. Ela falou assim, gente, no meu luto eu aprendi a fazer imposto de renda, porque era o que ele fazia e eu fazia também. Em contrapartida, ela começou a fumar. E depois ela morreu de câncer do pulmão, porque ele também fumava. Então, essa questão da identificação, ela aparece muito nas questões de luto. Não só nas questões de constituição subjetiva, mas também no luto. Às vezes, durante o processo de luto, a gente incorpora características da outra pessoa sem perceber que está fazendo isso. Então, a identificação é um mecanismo, é um processo super importante, tanto para nos constituir nas marcas, nos traços e na posição como sujeitos. Vocês já viram que a gente fala muito esse termo, né? A gente usa muito o termo posição. Qual é a posição? É a posição de agressividade, de passividade, de inconstância de temperamento. Isso é uma posição. Então, diante de uma situação, eu posso me posicionar de uma maneira absolutamente agressiva, isolada e tal, ou posso buscar redes, buscar pontes e tentar articular aquele processo. Faz sentido para vocês, gente? Faça um sinal com a mão, sim ou não. E esse mecanismo de identificação, ele traz aqui, na obra de Freud, o conceito de identificação assumiu progressivamente o valor central, que faz dela, mais do que um mecanismo psíquico, entre outros, a operação pela qual o sujeito humano se constitui. Estou na página 227. Essa evolução tem relação direta, principalmente com a colocação em primeiro plano do complexo de Édipo e seus efeitos estruturais. O que quer dizer efeito estrutural? Quer dizer, na constituição edípica, tem um ponto de castração. Se eu fico subordinado a essa castração, estou neurótico. Se eu lido com essa castração de uma maneira ambivalente, uma hora eu aceito, outra hora eu transgrido, eu estou na estrutura perversa. E se nem passa pelo Édipo, é a psicose. Percebem como tem toda uma articulação? Eu gosto muito da ideia que o Dunker traz da psicanálise como um sistema solar. Quer dizer, um conceito puxa muitos outros. Então, na constituição do complexo de Édipo, a pessoa tem identificação com certos traços, mas o que vai ser definidor da estrutura é a relação que ela tem com a castração, que é a diferença entre o teimoso e o perverso. O teimoso, você fala, não faça. Ele dá uma teimada e acaba obedecendo. O perverso toma aquilo como um trampolim e fica felicíssimo em fazer essa transgressão a favor dele. Depois, a remodelação introduzida que o Freud, né, pela segunda teoria do aparelho psíquico. O que é a segunda teoria do aparelho psíquico, gente? Aquela dos anos 1920, em dividir o aparelho psíquico em ego, superego e id. Ou eu, supereu, isso. A identificação tinha sido muito cedo trabalhada por Freud lá nas primeiras definições clínicas, os primeiros casos clínicos. E aí, depois, o conceito de identificação foi enriquecido por contribuições. No Totem e Tabu, a ideia de incorporação oral, na noção de narcisismo, a escolha de objeto, né? Os efeitos do complexo de Édipo, e aí fala, tem que sempre a gente procurar diferenciar o termo identificação desses termos, introjeção, interioração,
A incorporação e introjeção são protótipos da identificação. É como se fosse uma pré-identificação. E a identificação tem mesmo uma incorporação de uma característica, uma transformação da pessoa, com um determinado traço. Claro que todo mundo só quer se identificar com as virtudes, mas nem sempre é assim. Às vezes a gente também incorpora defeitos e não está percebendo, mas alguém sempre nos alerta. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Deixa eu ver se a Ercília está aí. Ercília, você está aí? Estou sim, estou sim. Você quer comentar alguma coisa, A falar? Helena já fez a minha parte. Só fiz uma introdução, Ercília. É contigo, meu bem. Boa Ajudou? tarde, bom dia a todos. Ajudou muito. Hum. Então, tendo a professora Helena feito boa parte, o que foi bom para mim, como eu não apareço na câmera, não vou fazer figura feia. Ah, então, eu coube a mim falar sobre a identificação. Como bem a Helena disse, este é para definirmos a identificação, uh, leva já há um tempo. É um processo que vem lá dos estudos do Freud, os seus antecessores têm feito as atualizações devidas para ajustar-se à nossa realidade. O que é que eu contive neste, nestas leituras? É que o Freud, nas suas primeiras escritas, ele baseou-se na construção do aparelho psíquico. E o que se escreve naquilo que diz o eu, no que institui o eu a partir da experiência primária da satisfação. O que é que esta identificação primária quer dizer? Que visa dar uma percepção idêntica à imagem do objeto da vivência naquilo com quem a gente se identifica. Ele acabou usando muito esta frase, uh, ajustando esta identificação primária àquilo que acontece na primeira infância. As crianças identificam-se com o pai, querem ser como o pai, tudo o que vê é subscrito ao pai. Mas, ao andar do tempo, começa a haver, nesta fase, aliás, há uma certa inibição e adversão da satisfação. Mais tarde, surge a identificação secundária, esta em que a identidade procura o pensamento entre si, ou seja, há um desvio em relação àquilo que acontecia na identificação primária. Começa a ter, a ver aqui algumas percepção em relação àquilo que eu quero, aquilo que onde é que eu me identifico, onde é que, como é que passa a ser. Começa aquela controvérsia do eu e os outros. Freud, no seu capítulo 7, ele faz aqui uma visão sobre a psicologia do grupo e a análise do ego, onde estuda três
modalidades, que são estas que eu já falei, que é a identificação primária, que dita a forma mais primária, originária da ligação efetiva com uma pessoa. Logo, tem que ser a primeira pessoa que a gente tem contato, ou é a mãe ou o pai, dependendo do sexo, e da criança tem alguma influência nisto. E, e para o Freud, esta identificação primária desempenha um papel pré-histórico. Aquilo que a Helena estava a dizer, é que é o complexo do Édipo. E segundo este modelo, dá uma incorporação oral à identificação, torna-se regressivo, um substituto de uma ligação afetiva abandonada com o que acontece em sintonia histérico. O Freud, mais tarde, este lado com aquela parte da tosse histérica da paciente Dora, que imita a tosse do pai, porque ela se identificou, quer ser como o pai. Ele olha, vê aquilo, ela se identifica. Esta imitação, até que ponto, a quem a gente imita, é aquele que a gente se identifica com ela. E neste tipo de identificação, o sujeito torna emprestado um único traço da pessoa ou objeto. Isto começa a surgir a posterior, depois de Lacan. A terceira modalidade consiste no facto de a identificação se efetuar na ausência de qualquer investimento sexual. Que a gente não precisa dizer que eu, como sou uma menina, vou gostar muito do meu pai, vou querer copiar tudo do meu pai. Posso também começar a ver as outras pessoas, a ver outro tipo de coisas que eu posso me identificar ou que gosto de ver, e começo a trazer aquilo para mim. Quer dizer, vou aprendendo com o ambiente da convivência aonde eu estiver inserida. Começo a ter alguns traços, dependendo do tipo. Aqui tem a ver muito também no ambiente corporativo, seja no ambiente familiar, começamos a nos identificar uns com os outros. E também o Freud ilustra também a identificação que se processa nas situações de hipnose, da paixão e da psicologia dos grupos. O que falei há pouco, em que uma pessoa hipnotizada começa ali a pensar que, ou achar que, pronto, eu sou a pessoa amada, ou vê o líder de uma certa maneira, ocupa um lugar ideal no seu ego. De uma forma mais resumida, diria que a identificação é um processo psicológico pelo qual o sujeito assimila uma propriedade, aquela que ela se identifica, um atributo do outro, ou se transforma total ou parcialmente segundo os modelos desse outro. É aquilo que a gente diz, por isso que a gente, quando pergunta a uma criança o que quer ser para crescer, eu quero ser presidente. Por que quer ser presidente? Porque Obama tem um estilo, porque Obama faz aquilo. Então, elas começam, cada um começa a ver a outra pessoa como um exemplo a seguir. Eu, quando crescer, quero ser como a Helena. Quero ser muito estudiosa. Freud também descreveu aqui as características de identificação no trabalho, do sonho, em que traduz a relação de semelhança, em que tudo, como se por uma substituição de imagem ou por outra, e distinguiu estas variedades que era para poder
fazer menção como elas variam de uma para outra. Ou seja, para ele, ambos têm algo em comum, por um deslocamento ou, ou por outro lado, irá produzir uma identificação histérica. Quando aquilo que a Helena esteve a explicar aqui, quando sai daquilo que era suposto ser o dito normal e começa ali a provocar alguma histeria. Essa identificação é formada se identifica com certas características, contribui também para esta identificação individual. Também traz alguma contribuição para o desenvolvimento do superego na parte da mente, que incorpora estes valores internalizados na sociedade. Conforme falei, das figuras de autoridade, como os pais, eles que começam a aparecer não só dos pais, das outras pessoas, as normas, regras que são internalizadas e formam o superego, influenciando desta forma o comportamento moral e ético. A identificação também tem o seu papel na sociedade. Contribui para um aprendizado social, em que também desempenha um papel importante este observar e imitar o comportamento das outras pessoas, habilidades, atitude. Bom, claro que quando a gente copia, de certo modo, a gente imita aquilo que é bom. Claro que vamos fazendo, não 100% como aquela pessoa faz, mas vamos incorporando e adequando ao nosso perfil. E também a identificação traz aqui uma contribuição essencial, que é a construção de relacionamentos. Influencia como uma pessoa se relaciona com os outros, identificar-se com alguém estabelece uma conexão emocional e desenvolve relacionamentos baseados nessa identificação. Então, isto para dizer que a identificação, de uma forma geral, ela, iniciada pelo Freud, tem um papel muitíssimo importante no nosso dia a dia, seja agora que estamos a falar em termos da psicanálise ou psicologia, ela está identificada, está incorporada no nosso dia a dia. Mas existem também outros mecanismos de identificação com o pai ou com o sexo oposto, como tinha falado antes, em que, como no início, identificar com os pais, depois começamos aqui, de certa forma, narcisista. Começa a haver aqui uma descoberta de nós mesmos e como nós podemos nos ser e estar na sociedade. Muito obrigada, espero não ter falado rápido. Minha aula que eu tinha preparado está no computador. Muito obrigada. Obrigada, mas a maior todo... parte aqui. Espero não ter. Excelente, não, tá certinho, Ercília. Super obrigada.
E acho que uma coisa que eu queria lembrar, as identificações também ocorrem com figuras famosas, com artistas. Então, às vezes morre um artista, a gente fica muito triste e nem sabe por quê, porque nunca conheceu pessoalmente, etc. Mas aquele luto é um luto autêntico, que tinha algum traço identificatório da gente ali. Então, essa Uhum. identificação por um ou mais traços daquela pessoa que se foi, ela não aparece de imediato, às vezes demora um certo tempo. E às vezes você conviveu muito tempo com um amigo, perdeu a amizade, mas você ficou com uma coisa que não é exatamente copiou, mas introjetou ali e ao se identificar, aí tem a transformação. Então, acho que a diferença entre copiar, introjetar, etc., passa por essa questão da transformação que acontece na gente. Se ela é uma transformação que fica incorporada para sempre, na história da professora de psicanálise que passou a fazer imposto de renda, ou é um traço momentâneo. Mas, de qualquer forma, a gente não tem só uma identificação e não é só num momento da vida. Como a Ercília falou, tem aquela parte da identificação primária e, ao longo da vida, a gente se identifica e desidentifica, muitas vezes. Então, a Ercília falou, brincou que queria ser como eu quando eu crescesse, e eu queria ser que nem o Dunker e o Geraldino. Olha que assim. Cara, a gente tem os espelhos, a gente tem aí os Ah, também desdobramentos. quero uma parte dele, de certeza absoluta. E olha que interessante isso, né? Podemos Então, considerar. eu vou incorporar esta parte em identificação imitativa. Então, vou buscar uma parte da Helena, do Dunker, do Geraldino. E acaba sendo até Eu vou ficar uma transgeracional, expert. É. né? Porque da geração deles, aí eu pego alguns traços e incorporo e assimilo, e aquilo fica um traço de identificação. Mas muito difícil a gente saber exatamente qual é o traço de onde, né? Que a gente quer. Obrigada, Ercília. Foi uma delícia. Eu adoro esse sotaque e gosto muito da sua voz. Você falou muito bem. Obrigada, viu? Agora o Jorge, não sei se ele ainda está online. É. Obrigada, Jorge. O Jorge vai falar sobre as resistências, que eu, no comecinho da aula, traduzi por defesas. O meu ato falho já fala tudo. Jorge, a palavra é sua. Mais uma vez, obrigado pelo espaço concedido. A Ercília também pela partilha em volta do conceito de identificação na obra de Freud e da psicanálise. Vou fazer antes, se me permitir, um comentário breve sobre aquilo também que estive a ver um bocadinho sobre a identificação, antes de entrar na resistência. Posso, Claro, posso fazer um comentário, né, sobre pode fazer. a Jorge, identificação? a palavra é sua, o público está aqui para te escutar. Obrigado, muito obrigado. Pronto, foi muito interessante, por acaso já ouvia falar da identificação, mas não tinha assim ficado muito atento para ver os detalhes. Pronto, a literatura, conforme o dicionário que a professora aqui esteve a partilhar e o Leonardo disse já está no grupo, também fui entendendo muitos aspectos em volta da identificação. Sim, Freud, um dos primeiros a usar, não é? Assim, como psicanalista, e essa questão de identificação, ele explica um pouco mais na obra por ele escrita também sobre as psicologias, ou a psicologia das massas e a análise do eu, não é? Um dos textos bem conhecidos de Freud. Ele queria ali dizer que a identificação é este processo, como também a professora que esteve a apresentar a definição, um processo que ajuda aos poucos a fazer esta construção da nossa própria personalidade. Se quisermos usar esse termo que não é da psicanálise, mas
a personalidade, esse jeito de ser e estar ou de fazer, as atitudes. No entanto, é um processo que é constante e também é maior parte dele feito de forma inconsciente, não é? A partir das relações que temos, a relação do objeto do sujeito com os objetos, ou desde mais cedo, a partir das interações de laços com os progenitores e toda a gente que vai fazendo parte da história, alguma coisa dessas pessoas que é para nós algo de interesse vai compondo o nosso psiquismo e com o tempo passamos a ter um funcionamento ou traços de nosso funcionamento que se assemelham ou que sejam idênticos, daí esse termo identificação, àquelas pessoas que tiveram a interação conosco, não é? E também diz que podia ser em torno das virtudes, como víamos no exercício, mas também pode ser em torno de defeitos. Esta identificação, porque na verdade é inconsciente, nós escolhemos comer o prazer, o que incorporar daquele sujeito ou do objeto nesse caso, mas esta convivência, interação vai fazer aos poucos essa transição de algo de nosso objeto para nós no lugar de sujeito. Também que a identificação pode acontecer naquela forma que dizíamos aqui, a projetiva, que é esta questão de aquilo que em nós, nosso inconsciente recusa, então mandamos para o outro, o objeto, aquele sentimento, aquela característica que para nós não é bem-vinda, de forma inconsciente, podemos colocar numa figura de relações ou no nosso objeto. No entanto, este fenômeno era importante no ato da análise porque na associação livre, o analista atento vai perceber essa manifestação relativa à identificação, mas também o analisando vai descobrindo que algumas coisas que produziam sintomas, alguns fatores que causam sofrimento nele, não são necessariamente dele, mas sim é algo que partiu desta identificação. Pronto, também vi que Freud, numa das cartas que ele escrevia aqui, foi mais uma grande curiosidade. O amigo de Freud, Fliess, né? É o Fliess. Pronto, eu escrevo aqui o nome depois, mas este é um amigo que aparece repetidas vezes nesses temas de Freud e me chamou a atenção algo que Freud confiava tanto nele, assim como ele também esteve sempre disponível a ouvir o Freud e a partilhar dessas inovações, da descoberta. No entanto, numa dessas cartas, ao partilhar sobre a sua experiência com as histéricas, ele também coloca essas observações daquilo que ele havia descoberto relativo a este fenômeno da identificação. Depois de Freud, sim, alguns autores também procuraram falar um pouco mais sobre isto. A Melanie Klein, não é? É uma delas, professora que já estava assim a avançar, que ela trabalha bastante nesse conceito de identificação projetiva, não é? E verifica-se desde a primeira idade, não é? Da infância, e há muito detalhe sobre isto, como realmente se explicaria esse conceito de identificação projetiva. Também fui vendo que um outro autor, que não é diretamente da linha de psicanálise, mas da teoria psicodinâmica de desenvolvimento, Henrik Erikson, também estudou bastante sobre a identidade, não é? Identidade, e que ele formula aí que a identidade era como um resultado dessas sucessivas formas de identificação, não é?
cada vez tínhamos incorporado várias dessas características da identificação, no final isso faria aquilo que é a nossa identidade, ou então, se quisermos usar o termo personalidade. Pronto, ele também chama aqui a atenção que não seria necessariamente a soma dessas identificações, a identidade, teria outros aspectos, mas que parte dela dependeria mesmo desse fenômeno da identificação. Então, foi também tratado o tema ou o termo identificação por Lacan, Jacques Lacan, que é o nosso, não é, revolucionário, que vem fazer a releitura da obra de Freud. Ele acrescenta aqui alguns detalhes, não é, que na opinião desses autores, incluindo também dessas obras que fiz vendo de Laplanche, diz aqui que o Lacan trouxe alguma contribuição que ajudasse a clarificar cada vez mais e a fazer com que esse conceito fosse ainda mais aceite no cenário científico, que na altura de Freud ainda não encontrava muita sustentabilidade, e próprio Freud também foi humilde em dizer que, olha, ainda podia merecer mais discussão este termo, este fenômeno. Então, Lacan, nos seus estudos, procurou bastante trabalhar nisto e também traz aqui várias inovações, como a questão que, pronto, bem rápido, ele fala da identificação a um ideal, não é? Vindo do outro. Esta questão de teoria do espelho também, quando ele fala da teoria do espelho, aparece um bocadinho algo relativo à forma de identificação. Então, foi mais ou menos essas contribuições que fui encontrando nesse tema da identificação. Obrigado. Agora, falando um bocadinho sobre a resistência, sim, também foi bastante curioso e interessante ler sobre esse tema. A resistência como um fenômeno, não é? Como mais um fenômeno, uma característica, não é? Que se pode comparar às defesas também, como a professora dizia. A resistência é como fosse uma forma de um indivíduo em análise que esteja aqui a se defender ou a defender o seu inconsciente, para que o inconsciente não busque realmente os aspectos mais profundos que são necessárias análises, mas, como sabemos, os recalques, esses aspectos do inconsciente, de alguma forma, já criam uma falsa estabilidade no indivíduo, já dá um equilíbrio e, ao trazer isto, cria algum desconforto. Então, no processo de análise, é bem frequente que o indivíduo proteja-se de expor essas questões, de trazer essas questões recalcadas, usando o termo que para Freud denominou sim a resistência. Desculpa. A resistência dizia, desculpa, a resistência sim dizíamos que, pronto, de um lado é esta forma do indivíduo proteger, a não querer expor a sua intimidade, digamos, o seu inconsciente, porque até ali, até o momento da sua análise, já criou, de certa forma, algum tipo de equilíbrio ao manter-se com esses aspectos recalcados, todos eles escondidinhos, podemos pensar assim, como um segredo. Então, é capaz que comece a análise e provar as sessões realmente não se abra para que fale desses segredos, fale dos seus aspectos do inconsciente. Sim, a resistência seria um conjunto de reações, não é? Que o analisando, nesse caso, que o analisando apresenta ou revela com as atitudes, com as suas palavras, e que este conjunto das resistências pode paralisar ou mesmo comprometer o processo da análise.
ou seja, a análise podia não fluir em tempo útil da maneira que poderia precisar, que evoluísse, por conta realmente do indivíduo manter-se protegendo ou mantendo ainda em privado essas questões profundas. Travou, Jorge, ou você parou? Não, tive aqui uma interrupção involuntária. Sim, o indivíduo pode manter-se em várias sessões e porque mantém as resistências de forma inconsciente ainda, não é? Porque a resistência de um lado pode aparecer de forma consciente, mas não por muito tempo. Maioritariamente, a resistência é realmente de forma inconsciente, porque estaria a. Pronto, sabemos também na questão da análise, existem aquelas outras situações todas que são o setting, não é o próprio setting analítico, até que ponto o indivíduo já desenvolve a confiança com o seu analista, até que ponto o indivíduo se vê, não é, aberto para realmente falar livremente. Então, seria que, como alguém que ainda está à espera do momento oportuno para que falasse, não é, de certas formas, desses certos aspectos do inconsciente, bom, nesta vertente que seria consciente ou propositada, mas também pode, nas suas falas, nas suas atitudes, as atitudes, eu acho que, na minha opinião já, para aquilo temos a experiência da análise, é possível algumas atitudes como o incumprimento, por exemplo, do horário, da questão dos acordos, e não é de outros combinados aqui entre o analista e o analisando, essas questões podem ser, sim, atitudes que revelam, demonstram a resistência do indivíduo em se colocar disponível para realmente fazer esta aventura da análise, não é? Pode ser consciente, se eu acredito que pode ser consciente, mas no fundo percebo que é mesmo esta ideia de proteger-se. O indivíduo ainda está à procura do momento oportuno, está à procura de escolher, não é? O que realmente precisa partilhar na análise. Essa questão de censuras, quando na análise o indivíduo escolhe os assuntos que para ele parecem os mais importantes, os mais organizados, mais bem-vindos para colocar na análise, são atitudes que, de certa forma, vão demonstrar a resistência. Então, resistência é este termo, não é? Também começado lá por Freud, mas foi continuado em diferentes momentos, com vários autores também que seguiram depois de Freud, incluindo aqui Lacan. Para a parte mais prática, mais clínica, a professora Helena e outros analistas que temos aqui, eu penso que vão poder partilhar os grandes momentos da sua experiência, o que realmente seria capaz de um doente, ou de um paciente ou um analisando, o que seria capaz de fazer no contexto da resistência. As diferentes sacanagens, podemos usar esse termo lá do Atlântico, não é? No Atlântico temos acompanhado tanto esse termo sacanagem. O indivíduo comete uma espécie de sacanagem na sua própria análise. Então, é uma das atitudes, de certa forma, que espelha a resistência. O indivíduo defende-se, protege-se e ainda mantém segredo os aspectos que podiam merecer serem colocados na análise. Obrigado, até breve. Eu que agradeço, Jorge. Ah, adorei a tua fala também. A questão do enquadre, ela é muito decisiva para revelar a questão da resistência. E a resistência, ela é irmã da transferência. Então, quando a gente fala em manejo da transferência, a gente também está falando no manejo da resistência. Ela é um instrumento, a Regina até colocou aqui no chat, considera-se uma parte normal do processo analítico e trabalhar com ela pode levar a insights importantes
sobre os conflitos internos do paciente. Perfeito, Regina. E essa abordagem que o Lacan faz, o Lacan trouxe o seguinte, ele falou, primeiro, o conceito de entrevistas preliminares. Então, antes do sujeito ser aceito em análise, começar a análise, ele tem as entrevistas preliminares, em que esses detalhes vão ser muito esmiuçados, como é o pagamento, como acontece na falta, feriado, quanto tempo de duração. Isso a gente vai conversando nas entrevistas preliminares, e o Lacan fala, a resistência é do analista, não é do paciente apenas. Então, a nossa resistência, quando a gente está atendendo, para o Lacan, seria um termômetro de como anda a relação transferencial. Então, é muito importante para quem trabalha com psicanálise considerar, não precisa ser exatamente como Lacan trouxe, de fazer, às vezes, 6 meses de entrevistas preliminares, não tem uma quantidade pré-fixada, mas qual é o termômetro para você saber que a pessoa entrou em análise? É ela falar de si. Porque quando ela entra na sessão, porque meu namorado, porque minha prima, porque minha mãe, porque... Tá, e você? Quando a pessoa começa, e a gente usa esse termo que eu acho bem importante, quando ela começa a se implicar no tratamento, começa a se implicar nas coisas da vida dela, assim, o que ela tem a ver com aquele sofrimento que ela está relatando, a gente pode considerar que está entrando em análise. Então, e às vezes acontece assim, a pessoa conta que sonha, que isso, que aquilo, quando entra em análise, não consegue lembrar de um sonho, de um fragmento, nada, nada. E porque são essas defesas, né, inconscientes de blindagem para um conteúdo muito pesado. Outro exemplo, a pessoa está num processo de análise, chega num ponto que eu brinco que é assim, abrir mais uma caixa de Pandora. Abrir mais uma. Você achava que não tinha mais nada ali, já tinha tirado garapa e tal. Não. Pumba, abre aquela caixa de Pandora. Na semana seguinte, se o atendimento for semanal, semana seguinte a pessoa adoece, se atrasa, falta. E por quê? Né? Porque pegou em algum ponto que está difícil de elaborar e voltar fisicamente para aquele lugar em que vai recuperar essa memória, recuperar os afetos. Então, aquela frase da Pierre Olagnier que eu gosto muito, construir-se um passado com os olhos do presente, com vistas ao futuro. Acho que uma boa análise permite que a gente olhe o passado com os olhos do presente, sem chicote, de preferência, com vistas ao futuro. E o que quer dizer isso na prática? Tem muito a ver com a posição, porque às vezes você passou uma situação lá atrás em que você estava numa posição de total impotência. E o máximo que foi possível fazer foi sofrer. Ou o oposto, lá atrás você estava numa posição de onipotência e se superestimou e quebrou a cara. Mas como é que a gente olha isso hoje? Será que hoje está com a mesma dificuldade de acessar os afetos? O clichê que a gente usa sempre, reconhecer e nomear os sentimentos. Isso, o Florescêncio está trazendo. O cliente é o epicentro dos processos de orientação e aconselhamento. É interessante, Florescêncio, se você puder falar, eu queria que você falasse mais sobre isso e sobre a terminologia cliente. Você topa? Eu sei que você está sem imagem, mas você está com o microfone. Vamos lá. Muito obrigado, professora. Bom, eu levanto este dado que, de fato, se nós olharmos para o paciente como cliente, de fato, ele deve ter a sua cota parte nos processos de orientação e aconselhamento. Não pode lhe ser imposta uma determinada saída daquilo que o apoquenta, mas tudo tem que, de fato, haver uma negociação, conversação, um mapeamento daquilo que seriam as possíveis soluções
e procurarmos ver qual seria também o impacto ou a impressão atual daquilo que ele também participou na questão da escola, o que infelizmente não tinha acontecido, razão pela qual encontramos aí diagnósticos ou um determinado quadro clínico que o paciente não participou para poder partilhar alguma coisa e, consequência disso, as estratégias de aconselhamento tendem muito a falhar, porque este não foi dado espaço para tirar tudo que se resvala no seu âmago para poder partilhar. E vamos pegar a parte ela superficial. Este, para mim, seria uma chamada de atenção para as instâncias de educação, refiro-me aos centros de educação pré-escolar, a educação primária, aí chamam de educação básica no Brasil, inclusive no nível superior, neste caso. E quiçá também, professora e os colegas que estão a ouvir, nas instâncias também, nas instâncias de socialização, na componente religiosa, que deveria, de fato, haver este dado. Mas, infelizmente, ah, todos os processos de orientação e aconselhamento estão centrados, seja no professor, seja no profeta, bispo ou padre, por aí. Este, por sua vez, não tem sido ouvido o cliente. Bom, queria trazer um pouco de palavras esse detalhe. Obrigado. Eu que agradeço, Florescência. Você trouxe uma coisa que estava escapando, que é justamente quais são os grupos de resistência ou adesão. Que tipo de grupo a igreja facilita ou dificulta a adesão ao tratamento? O que é que pode funcionar? Então, por exemplo, como um fator protetor, exatamente a pessoa ter essa clareza de que parte ela está querendo tratar. Então, existem igrejas que não interferem em qualquer tipo de tratamento seja ele de orientação psicanalítica, seja ele de outras orientações teóricas. E lembrando, né, Florescêncio, a gente, acho que essa separação, né, da psicanálise de um campo pedagógico, ela vai marcar a clínica. Porque na clínica é o que você disse, assim, é o sujeito que vai buscar os próprios caminhos. A gente ajuda. A gente, como analista, não fica só o A gente faz boas perguntas, a gente faz alguns links, trabalha alguns xistes, ou atos falhos, ou sonhos. Então, acho que tem isso. Tem uma questão importantíssima, aliás, dois pontos. O primeiro é o de diagnóstico. Às vezes, a pessoa vai super ansiosa para fechar um diagnóstico. Isso é ansiedade, isso é depressão, isso é histeria, isso é... E eu sempre que dou supervisão, eu pergunto, para que o diagnóstico? Em geral, é para acalmar o próprio analista. Por quê? Porque às vezes a pessoa está num dia que está mais obsessiva. Por exemplo, quando você vai fazer uma grande viagem, todo mundo fica com toque. Se for classificar psiquiatricamente, vai viajar, pegou, não pegou, vê 5.000 vezes o passaporte, vê aquilo, vê aquilo. Fica uma coisa bem sofrida, eu chamo até de TPV, tensão pré-viagem. Por quê? Porque tem ali um desejo de ir e a ambivalência dos medos, o que vai encontrar, o que vai ser, o que não vai ser. Essa importância que o Freud deixou para a gente do papel da supervisão, a gente sempre precisa lembrar. Porque é na supervisão que as nossas derrapagens aparecem. É na supervisão que as identificações projetivas aparecem. Então, teve uma situação em que eu estava atendendo uma paciente cuja filha, acho que eu já contei até essa história, a filha dela chamava Helena, tinha 4 anos, e ela, num certo ponto, estava nas entrevistas preliminares, ela contava dos modos com que ela batia na filha.
eu imediatamente virei aquela Heleninha de 4 anos e não conseguia escutar a mulher. Não conseguia escutar. Falei, não consigo te escutar, esse é meu limite, espancar criança não atende espancador de criança, ponto. Ele ficou, mas como? Vocês não são neutros? Não, quem disse que a gente é neutro? A gente tem análise nas costas, a gente tem supervisão e discute esses limites. Talvez se a menina não se chamasse Helena e não tivesse 4 anos, eu não ficasse tão chocada. Mas para mim, naquele momento, foi medonho. Assim, não. E era o tempo presencial, e a paciente vinha da academia, ela vinha com um topzinho, um shortinho mínimo, toda suada, e ficava o tempo inteiro. Tal, tal. Aquilo foi me dando uma agonia. Eu falei, bate na menina Helena, quer me seduzir na sessão. Não estou dando conta. Aí o supervisor virou e falou assim, excelente que você perceba seu limite. Esse é o seu limite. Que aí o pessoal fala, né? A análise vai até onde a sua análise foi e o teu limite ético. Por exemplo, tem um amigo que é psiquiatra e, enfim, eu atendi um tempo os policiais da Guarda Civil Metropolitana, aqui de São Paulo e tal, e tinha um deles que precisava encaminhar para o psiquiatra. Encaminhei, o psiquiatra me liga, falei, Helena, eu não pude atender seu paciente. O que aconteceu? Ele era torturador e eu fui torturado. Acabou ali. Acabou ali. Não conseguiu. Então, acho que todos nós, nem sempre a resistência é do paciente, de atrasar pagamento, combina uma coisa, combina tudo bonitinho, tá? Faz o pagamento por semana, faz o seu quê. A pessoa começa a atrasar, mas a não falar sobre atrasar, ok. Mas sem falar, aí a gente pode começar a interpretar. Mas não interpretar na bola de cristal, perguntando para o paciente. Acho que o manejo, quando se fala em manejo da transferência, o que quer dizer? Quer dizer renomear as atitudes daquele paciente de modo a ele poder enxergar o que ele está fazendo. E não sair no tapar, você não me pagou, não sei o quê, nada disso. Mas pensar um pouco que outras combinações que ele faz na vida e fura sem conversar a respeito. E acho que esse jogo de resistência e transferência, porque aí nessa resistência, se a relação transferencial está consolidada dentro de todos os limites, né, das relações transferenciais, ele consegue replicar com você, analista, o que ele faz na vida dele com outras pessoas. Esse é o manejo, é perguntar a respeito, às vezes nomear porque a pessoa não está vendo o que está fazendo. Quando tinha mais presencial, acontecia muito assim de atraso, e ainda mais São Paulo, que tem um trânsito caótico. Então, e aí a gente tinha assim a piada interna, que era assim, gente, isso não é resistência, isso é São Paulo. Tráfego em São Paulo. Quebra um carro na sua frente, você fica 1 hora parado e tal. Mas, enfim, acho que essa condição de fatores protetores, especialmente a questão da religião, a gente acaba negligenciando muito. E algumas vezes a pessoa, por exemplo, e aconteceu muito, teve uma época que eu atendia numa paróquia e atendia o dia inteiro, no sábado. E tinha uma paciente que queria de qualquer jeito que a nora dela passasse comigo e não sei o quê. Esse tipo de coisa é sempre delicado. Você, não, tudo bem, escuta. Aí, assim, não, ela é adventista, ela não faz nada no sábado. Eu me dispus a escutar, mas eu tenho que respeitar aquele limite sem ficar criando um drama a partir daquilo. Então, cada vez mais eu admiro o tripé que o Freud deixou para a gente, né, de análise pessoal, supervisão e estudo teórico. Porque cada caso é novo no nosso psiquismo, cada caso nos impacta num certo ângulo. Você fala, você faz supervisão a vida inteira? Faço, mas não necessariamente de todos os casos. Porque algumas vezes eu mesma me supervisiono e falo, opa, de novo, derrapei aqui, vamos consertar. E a gente vai, com o tempo de clínica, você vai espaçando a supervisão. Eu acho sensacional
o termo discussões clínicas, que é o que eu quero implementar no ano que vem com Moçambique. Assim, discussões clínicas. Todo mundo vai discutir um caso X, dá tempo de fazer mais um, faz, mas cada um no teu ângulo, no seu olhar, naquilo que, como dizia um professor nosso, naquilo que pescou. Que tem sessão que a gente pesca ali uma hesitação, um tremor na voz. Então, todos aqui perceberam como ficou minha voz ao falar da Lina. Não precisamos, né, filosofar muito. Essas percepções, elas são essenciais, porque elas estão constituindo a transferência. Essa percepção está construindo ali uma relação que é totalmente única sua com o seu paciente. E cada uma é única. Você fala, mas eu vou discutir. Não, não tem essa. Às vezes eu tenho duas pessoas que têm o mesmo, aspas, perfil e questões completamente diferentes. E a gente tem o WhatsApp, que entrou no mundo para ficar, nunca mais a gente vai se livrar do WhatsApp. Vocês já perceberam isso? Eu parei para pensar outro dia e falei, nossa, nunca mais eu vou ficar livre disso. Não que eu não goste, ao contrário, acho que ele está trazendo outros instrumentos de comunicação e de estabelecimento de transferência. Então, essa semana me procurou uma pessoa, uma amiga minha de longa data, falou assim, olha, eu quero encaminhar a, a namorada do meu paciente. Eu falei, tá bom. Aí a moça passa o telefone, eu respondo, tarará. Aí ela escreve assim, é, gratidão. Gratidão o quê? Como gratidão? Não escreveu mais nada, tinha escrito, que queria, mas já chega assim, eu quero no dia 29 às 16 horas, e tal, e eu vou pagar com Pix, eu só quero online, assim, a lista dos desejos, eu olhando e falei, essa pessoa quer tudo menos análise, né? Eu só falei para minha colega, eu falei, olha, coitado do seu paciente, porque essa pessoa, ele fala que ela é muito difícil. Isso não é ser só difícil. Acho que tem um ponto aí de jogo de poder. E aí é muito delicado você sair interpretando tão rápido. Mas ali é explícito, quer dizer, diante de qualquer castração, a pessoa já tá. Obrigada, tchau. Gratiluz, gratidão e coisas assim. E eu acho que toda vez que a gente tem uma indicação, né, é quase que um presente que a pessoa está te dando. Mas às vezes é uma caixa de Pandora também. Às vezes a pessoa vem indicada por alguém, que, nossa, suplicou, quer muito fazer análise e tal, e não sei o que, aí chega, não acha um horário, não tem um tostão disponível, não tem escambo para fazer. Então, realmente, eu tive já falei para vocês, né? O meu supervisor é o Mário Eduardo Costa Pereira, que é de Campinas, e ele fala assim, e eu sempre lembro disso e gosto de passar para as pessoas. A gente nem fica eufórico com os sucessos e nem arrasado com os equívocos, com os erros, com o perder paciente. Então, se tem paciente que, pumba, com pouco tempo de análise, deslancha, desfaz os nós e vai. Outros não. Quer dizer, por isso eu gosto muito da ideia de tempo lógico. Então, qual é o tempo lógico de uma sessão? Para mim, é o ponto em que a pessoa conseguiu se esvaziar. Falou, 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 falou quanto pôde falar. E aí eu consigo ajudá-la, ou sublinhando algum traço do que ela falou, ou fazendo alguma pergunta para ampliar ainda mais a associação. O que eu vejo algumas vezes é que nem todo mundo usa a prática da associação livre na clínica. E quando você fala, e aí? Não precisa ficar falando sempre, fale mais sobre isso, vira um robô. Porque também não é só fale mais sobre isso. E aí? Que o falar, posso falar à vontade. Então, pensar nessas ferramentas para a clínica psicanalítica, essas ferramentas que têm a base na nossa escuta. A escuta psicanalítica é diferente da escuta de outras pessoas. E ela é diferente não porque a gente tem lá um dom visionário, não.
Porque, como fala o Lacan, o analista lê. E o analista lê o quê? O discurso do paciente, a forma como ele fala, as pausas que ele faz, quando ele se emociona. Isso tudo, para nós, é ouro, porque é a partir disso que a gente vai trabalhar a possibilidade das transferências, que não é uma transferência só, estou transferida. Não, são várias transferências simultâneas, nem todas legais, nem todas positivas. Então, outro dia aconteceu isso, uma pessoa me pediu supervisão, eu recorri à querida Marcilene. Marcilene, eu não consigo supervisionar essa pessoa, eu estou brava com ela, eu briguei com ela, como que eu vou dar supervisão? Não dá. Então, a base das indicações, dos encaminhamentos, isso tudo tem a possibilidade de nos dar a ferramenta. Isso mesmo, Marcelene, o aconselhamento não faz parte de uma sessão de análise, mas sim a implicação do que o paciente está dizendo. Tanto que quando esqueci o nome dele, falou sobre aqui, Florescêncio, quando ele falou, né, sobre orientação e aconselhamento, eu acho que esse é um grande divisor de águas da psicanálise com outras abordagens teóricas. Então, tem abordagem, principalmente sócio-histórica, principalmente cognitivo-comportamental, em que a postura é essa, de orientação, de aconselhamento, e nós, da psicanálise, fazemos o exato oposto. Às vezes a pessoa vem e fala, o que você acha que eu faço? Você acha que eu viajo, que eu vou casar, que não sei o que? Eu falo, eu acho que você quer minha opinião porque você está inseguro. Porque a minha opinião é opinião, não estou aqui nesse sentido. Então, Jorge, vamos lá, estou vendo sua mãozinha levantada. Ok. Obrigado, Sara. Só para não esquecer o fio de pensamento, de facto, ia vendo aqui na leitura também que o termo resistência, de facto, surge quando Freud já passava a abandonar o método da hipnose para, não é, este nascimento da psicanálise do método da associação livre. Então, tanto a sugestão como a hipnose, ele percebe que não eram eficazes por exatamente essa condição de ter que dar as regras, de ditar as regras, de dizer o que devia ser. Então, é aí onde surge, onde ele descobre, mais uma vez, que existiam resistências, principalmente acomodadas por esse método. Então, na associação livre aí, seria uma das melhores ferramentas. Obrigado. Obrigada a gente, Jorge, que bela contribuição. E o termo resistência, o Freud pegou da física. Quantas vezes você já deparou com a situação, queimou a resistência do chuveiro? Aqui em São Paulo é direto. O que estão vendendo de chuveiro? Porque com essas descargas, tem chuveiro que, apesar de ser voltagem 220, ainda tem prejuízo, né? O que faz a resistência num chuveiro, numa lâmpada? Quem sabe? Dificulta a passagem da carga elétrica. Exatamente. Então, esse bloqueio, vamos chamar assim, que é quase um filtro, quando queima, passa qualquer coisa ali. E uma abordagem interessante que o Jorge trouxe, pensar nessa transição da, da hipnose para a associação livre, e o ganho que foi e que é isso na nossa análise, tanto na nossa análise pessoal, como na análise da gente como analista. Muitas vezes dá um faniquito de interpretação, uma interpretite rápida, a pessoa falou numa peixe, oceano, sua mãe mora em Santos, querer meio que adivinhar para fazer uma interpretação e tal, e é uma pisada de tomate. A questão central é realmente usar a associação livre, que sempre vai estar barrada.
Outro dia, um paciente muito bonitinho, tem 12 anos, o menino, aí ele falou assim, Helena, online, atendimento online, você falou para eu falar tudo, né? Falei, eu soltei um pum muito barulhento, você escutou? Aí eu não conseguia parar de rir, assim, tão bonitinho. Aí eu pensando, né? Quantas vezes o adulto passa isso? Ah, preciso segurar um pum, ah, não sei o que, não sei o que lá, e não fala, porque nunca a associação é de 100% livre. A gente tem aí a autocensura que funciona, mas esse exemplo eu achei muito fofo, menina. Helena, é para falar tudo. Enfim, quem mais gostaria de perguntar alguma coisa, comentar? Marcelene, você quer complementar? Que eu achei tão bonitinho o teu feed. Oi, bom dia a todos. Então, eu achei muito legal esse seu paciente, ele está em transferência, né? Porque ele se sentiu, né, que teria que falar. Eu queria comentar sobre um. Estava até escrevendo no chat um poema da Clarice Lispector, que eu acho que tem tudo a ver com a resistência e com esse cuidado de aconselhamento, esse, esse cuidado também no furor curantes, como diz Freud, né? Porque às vezes o analista escuta algo que quem acha que é importante dizer e a pessoa não está preparada, vamos dizer assim, né? Vai queimar a resistência porque ele não volta, né? Vai trocar de chuveiro. A Clarice Lispector fala assim, né, que nunca se, eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho de cuidado, de paciência, né, e de resistência também nossa para poder suportar certas repetições que é esperado. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nós, até cortar nossos próprios defeitos é perigoso, porque nunca se sabe o que sustenta nosso difícil inteiro. Então, vou terminar de escrever também para depois, se vocês quiserem ver, porque eu acho que tem a ver com esse movimento, né? Porque nós temos essa imagem, vamos falando da questão das identificações, essa imagem, né, diante de algo que é difícil para nós ver, como a gente se dá conta, como você começou bem falando, né? As identificações que são admiradas e das identificações que são rejeitadas por nós mesmos, mas que faz parte de nós, né? Então, para você chegar nesse lugar e, de alguma forma, abalar essa imagem narcísica da pessoa, né? Não dá para você dizer, aconselhar, ó, eu se fosse você, deveria parar de fazer isso, porque isso que você está fazendo não é legal, né? Isso não é esperado. Então, não vai surtir efeito, às vezes surte um efeito de catarse, mas muito instantâneo, né? Porque essas modificações e possibilidades e outras posições, né, subjetivas do sujeito, requer trabalho sistemático de escuta, paciência, né? Como você disse, também de supervisão também, né? Poder que o de supervisão e desse lugar do analista, não sei se isento, mas isento das condições dele, né? Isento no sentido de julgamento. Não é aquele analista que vai ficar lá, né, aceitando e acatando tudo, mas sim fazendo que o sujeito se implique, né? E realmente nas mudanças que ele quer, né? Qual que é a implicação dele no que ele se queixa. Então, é nesse sentido que um aconselhamento, achei importante voltar nisso, a partir desse princípio. E você, como analista, sabe o que eu tenho que dizer? Aí você ocupa uma posição de mestre, não de analista. Acho que é nada pelas trocas aí, aproveitar que nós estamos aqui, parabenizar o Jorge e a Estília também, que trouxeram grandes contribuições aí, bem legal escutar todos falando. Você também, Helene. Obrigada, querida. E é isso, acho que esses que não são detalhes, né? Circunscrever a psicanálise
para que a gente não se transforme em mestre, né? O que eu posso fazer, o que eu devo fazer? É natural até o paciente perguntar isso, em especial no começo da análise. É muito tentador entrar no lugar de conselheiro, de sábio da montanha. É nessa hora que começa a tocar sirene. Assim, vá para a supervisão, veja isso na sua análise. Porque muitas vezes essas questões vão passando batidas, quando você mal percebe. Claro, tem casos, principalmente os casos de psicose, em que a gente tem que ter um jogo de cintura para não ficar só num lugar, mas entender em que lugar você está no jogo transferencial. Leandro, go ahead. Vamos lá. Não, usando a metáfora que você trouxe do chuveiro, né? Achei muito legal, porque o chuveiro só esquenta porque tem resistência, né? Quer dizer, porque o material não deixa passar tudo, né? E seja a resistência do paciente, seja do analista, né? Ela tem que ser levada em consideração porque a relação entre analista e analisante não é algo tranquilo. Se tiver muito tranquilo, tem algo errado, né? Quer dizer, está passando toda a corrente, tá funcionando bem demais. Tem que ter um ruído, tem que ter uma discordância, tem que ter um não, tem que ter olha, isso aqui eu não vou aceitar, uma negação, sei lá o quê, né? Então, acho que é importante prestar atenção nisso, né? Essa relação não é uma relação fácil, né? É resistente. Fácil. E sem a resistência não tem transferência, né? Vice-versa, né? No sentido, não é para passar pano, vamos dizer assim, a pessoa. E eu sempre trago para vocês obrigada, viu, Leandro? A importância da gente ter um registro da nossa vida psíquica, seja como paciente, seja. Então, por exemplo, agora eu estou na moda, a minha modinha é caderno de gatinho para clínica. Então, todos os casos eu registro aqui, registro as minhas impressões antes e depois da sessão, registro, eu chamo de diário clínico. E por quê, né? Porque a gente muda bastante de quando começa a atender e se sente amadurecendo na clínica. E é importante ter, às vezes eu olho uns cadernos que não eram diários, eram os registros dos atendimentos mesmo. E, nossa, eu vejo que muitas coisas ali estavam na bandeja e escaparam, porque elas escapam, né? E aí você vai ver, eu tenho 20 anos de clínica, acho que 20, depois eu faço a conta direito, mas pelo menos 20. E sempre tive um interlocutor, um supervisor, alguém de referência para tirar as dúvidas. Que é o que o Leandro falou tão bem. Quando está tudo assim, chuchu com ricota, sem tempero, tem alguma coisa errada. E às vezes essa coisa errada passa pela questão do dinheiro, às vezes passa pela dificuldade do analista em escutar o que de fato está sendo trazido. Então, esse paciente de 12 anos que soltou o pum, ele chegou por encaminhamento da escola, porque a escola entende que ele tem como chama? TDAH. Fazendo online a sessão, que não era o meu gosto, mas era a possibilidade. Online, o menino fica ali meia hora, 40 minutos, super entretido. Então, eu proponho uma coisa, ele se aderiu ao tratamento, e eu pensando, quem será que tem TDAH que não enxerga, né? Que metodologia é essa? É a escola diagnosticando isso, quero morrer. E tem uma briga aqui em São Paulo histórica com um grupo de psicopedagogos que eles são, na maioria deles, professores, pedagogos, e fizeram um ano de psicopedagogia. E acham que com isso eles são doutores, que eles dão diagnóstico, que eles. Assim, terrível isso. Porque entra numa. Ainda tinha no interior daqui de São Paulo, fez uma receita médica, como se fosse médica com carimbo de psicólogo. Tipo, mas, gente, pedagogo, psicólogo, não é essa medicalização da infância e da sociedade. Tenho cuidado com isso, mas e acho que tudo isso entra nesse cenário de o panorama transferência-resistência.
Então, a relação transferencial e a própria vão se constituindo. Isso é uma construção. E é uma construção em que tudo importa, tudo faz sentido, especialmente as lacunas. Puxa, eu sonhava tanto, agora que eu estou fazendo terapia, eu não sonho mais. Interessante. Ah, eu tinha tal coisa e não tenho mais, e não sei como é que. Afinal, eu tenho cura? Em geral, quando me perguntam, e não é pouca gente que pergunta, eu tenho cura? Eu falo, mas do quê? Ah, dessa mania, desse não sei o quê. Eu não sei. E não sei mesmo o que é ter cura. Eu acho que o objetivo da análise é permitir que cada um, em primeiro lugar, e a Marcelene trouxe isso muito bem, a gente possa identificar as defesas, mas não atacá-las. Se você percebe que a pessoa racionaliza, se você vira e fala, poxa, hein, você está racionalizando tudo, esse é seu mecanismo defensivo. Acabou. A defesa existe, as defesas existem para sustentar o edifício do sujeito. Adorei essa metáfora, Marcelene. Porque é isso, você nunca sabe qual é o alicerce. Às vezes a pessoa tem aquela defesa, às vezes uma defesa maníaca, às vezes, e isso acontece demais no luto. Quando a pessoa faz um luto maníaco, entra num processo de tarefa, 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 e não consegue parar para pensar. E parar para pensar, muitas vezes, é terrível. Então, a gente precisa ter essa calma de entender qual é a modalidade de transferência que está acontecendo, quais são as resistências do entorno, e principalmente no começo, a gente não tem muita cancha para fazer isso sozinho. Então, tenha um amiguinho de discussão clínica, tenha um par para dialogar, tenha um supervisor. Eu gosto muito, lá no SED Sapiense, o Instituto SED Sapiense daqui de São Paulo, que eles têm duas modalidades de supervisão, uma em grupo e uma individual. E várias modalidades dentro dessa perspectiva. Então, assim, aquele que quer que você leve um relato completo da sessão, de uma sessão, aquele que quer que faça associação livre, tem muitas formas de ser supervisor. Mas a mais importante delas é de você não ser um snob, de você não ser um metido, que você não tem nada de super. Por isso eu gosto do termo discussões clínicas. E, claro, quem tem mais experiência já errou mais vezes e já aprendeu. Não me diga que nunca errou, sempre dá uma deslizada. E esse é o fluxo da relação analista-analisando, em que tem uma confiança, eu confio que a minha analista me escuta como ninguém mais escutou na vida. Estou falando pessoalmente, não é retórica. E tem uma analista que a gente começou um mês antes da pandemia, e estou até hoje firme lá, e percebo que ela escuta coisas que eu já falei em outras análises e que ninguém deu a menor bola. E ela, pá! Por isso que eu gosto dessa ideia de pescar, pensar. Então, para a gente se surpreender, acho que um dos critérios da análise é a gente conseguir se surpreender com a gente mesmo. Putz, isso aqui eu não tinha pensado. Muda. Às vezes abre uma caixa de Pandora, caramba, como é que eu vou equilibrar esses pratinhos aqui? Mas essa questão da confiança e é fiar junto, né? Assim, eu confio porque já tive analistas de grife e que eu saí super infeliz. Analista de grife é aquele que, assim, faz questão de e tal. Falei, não, agora eu vou ficar bem. Não, não fiquei. E outras pessoas anônimas, entre aspas, que deram sequência. E que eu sempre falo, assim, nas supervisões, o importante, o essencial é continuar a conversa. Você vai passar uma sessão inteira falando, a pessoa falando para você do que ela comprou na feira, o que ela está dando um relato, como disse a Marcelene, essa paciência para suportar, de dar suporte e aguentar as repetições.
Então, acontece isso, não é só de tiradas brilhantes que se faz um processo analítico. Existem momentos que são, e a gente precisa respeitar isso, porque você está mexendo com ferimentos antigos, você está mexendo com coisas super íntimas, que às vezes a pessoa não contou nem para ela. Então, eu gosto demais da ideia do tripé e daquele tripé que a Michelle Romano Faria traz, com base em Lacan, que ela reúne o tripé do Freud num eixo que seria clínica, no outro, clínica, então, comportando atendimento, análise pessoal e supervisão. Um segundo eixo, que seria da escrita, da gente escrever e produzir mais. E o terceiro eixo, que é esse aqui da transmissão. Quanto que a Ercília e o Jorge estudaram para dar a aula de hoje? Então, quanto que eu estudo para cada tema que vai ser abordado e que eu estou coordenando a mesa? Então, acho que esse constante pensar, essa constante movimentação do pensamento, ela é a base de qualquer psicanalista. Porque vocês estão vendo que está chovendo psicanalista, né, gente? Está chovendo, está assim, uma mistura de popularização com vulgarização, está complicado. Qualquer um se dizendo analista, ou psicanalista. E então essa cautela, né, de como analistas e como pacientes, a gente ter esse vislumbre da clínica nesse cenário de transferência e resistência. Mais alguma pergunta, gente? Estou falando demais aqui, estou empolgada. Pode falar mais uma coisinha sobre isso, sobre esse lugar? Por isso que a análise, a princípio, para poder ter alguma pontuação ou algo, precisa estar a transferência estabelecida. Por isso que as entrevistas preliminares são importantes, né? Porque até que você ocupe esse lugar, assim, né? De você, igual você se referiu ao seu analista. Bom, ela sabe o que está fazendo e ela me escuta, né? Até esse laço, né? Ser realmente feito, vai um tempo, né? Então, esses analistas, essas terapias aí, como se diz, a prata por ter, né? Que sabe quando vai ser, quando vai durar e quando vai acabar, realmente, né? Não passa longe do que se a gente se diz, né? Uma psicanálise lacaniana. É isso. Obrigada, Marcelina, isso mesmo. Léo, Eu queria, não que não tenha sido falado, mas reforçar um ponto, que a resistência, muitas vezes, é uma resistência natural e permanente da pessoa fora da clínica. E ela chega na clínica resistindo, como sempre, ainda mais nessa tendência, e a gente imagina que por estar ali ela está se comportando de uma forma obstrutiva e não querendo expressar o que ela tem e deveria, por isso ela está na clínica, mas é uma pessoa que naturalmente já está nesse ambiente constantemente. obrigada, Léo. Acho que quando você fala eu chamaria isso do pacote, né? Quem entra no teu consultório, ele não está entrando vazio, né, com uma caixa vazia para ser preenchida, ele está lotado. E justamente essa interpretação e manejo da posição que ele ocupa nos diversos setores, ou seja, olhar para essa bagagem, isso é essencial. E a gente, às vezes, come bola por confundir a resistência com obstáculos concretos. Então, às vezes o charuto é um charuto, existe um impedimento concreto da situação. E aí, se ficar na interpretite, piora a vida da pessoa, ao invés de ajudar, né? O Jorge fala assim, queria entender melhor a afirmação, resistência é irmã da transferência. É assim, Jorge, a resistência ela vai se estabelecer sendo que a transferência também, são quase que concomitantes, mas o pavimento é a transferência. Então, a relação transferencial ela é bem complexa, porque tem horas em que eu estou ali como analista, eu estou ocupando um lugar daquele pai que foi um carrasco.
estou ocupando o lugar de uma figura que eu nem conheço, e a pessoa nem traz, mas eu estou naquele lugar. Então, toda vez na análise, a gente se pergunta, em que lugar eu estou? Com quem que meu paciente está falando? A última da lista sou eu, Helena. Porque, assim, na minha frente tem amores, amigos, equívocos, pessoas de... Ah, a Melânia tinha caído. E essa interrogação ajuda a não sucumbir à interpretite, a não sucumbir ao furor curandes. Você está o tempo todo questionando a quem está sendo direcionada aquela fala. Por isso que tem analista que fala que toda análise é uma análise infantil. Porque as marcas estão aí. Estão aí. Então, essa dificuldade de aderir ao tratamento, às vezes, ela vem disfarçada numa superadesão. Todo excesso esconde uma falta. Então, quais são os excessos que o paciente está trazendo? A princípio, excesso de sofrimento. Assim, a frase que traduziria toda a chegada, tanto da gente como paciente, como dos pacientes para a gente. É assim, não aguento mais isso. Não estou aguentando isso sozinho. Então, essa ortodoxia de não abrir a boca, de essa caricatura de ficar ram-ram, sei, fale mais, tarará, isso é muito temerário, porque nós analistas falamos bastante, a gente pergunta bastante e a gente abre nossa, pelo menos como eu vejo, que a nossa função mais importante é abrir movimento de pensamento, descristalizar aquilo que tem a frase típica que a gente sempre escuta e às vezes fala que é assim, sempre fui assim, que é o carimbo do neurótico. Tá bom, você sempre foi assim, isso quer dizer o quê? Quer dizer que era bom, que é isso mesmo, que você não vai mudar? O que você quer dizer com sempre foi assim? Porque é importante, às vezes a pessoa não pensa nisso. Ah, sempre foi assim, Natal, na festa de Natal eu tenho que levar a maionese, não sei o quê. Mas isso é bom para você? Ah, não, eu não aguento mais fazer essa maionese de Natal, eu detesto. Então, assim, é prolongar o assunto, é prolongar até o sentido de esvaziamento. Nesse esvaziamento é que é possível dar um corte, fazer uma nova pergunta, às vezes até introduzir um novo significante. Então, mas olha lá, maionese com maçã e uva passa. Pior que eu amo, viu? Cá entre nós, falam tão mal e eu adoro, eu gosto de tudo. Essa interpretação, em que momento vai entrar? Não sei. Quando é que é necessário se interpretar uma fala de um paciente? Porque às vezes você pode sublinhar, sabe assim, um arquivo de Word, você dá um bold, você põe em itálico, você puxa a referência. Quanto mais a conversa fluir, quanto mais você conseguir fazer boas perguntas, melhor o seu paciente vai se sentir. Então, acho que tem essa. Algumas vezes tem uma certa agonia de dar respostas rápidas. Não, a pessoa veio, nenhum casal lá. Não, a gente quer se separar. E eu escuto que a gente não quer se separar. ouvindo quer separar mesmo? O que está acontecendo? Aí quando você vai aprofundando, aí, puxa, mas eu nem nunca tinha falado isso para ele. Estou falando só porque você está na frente. Eu assim, né, tem vários casos em que a terapia de casal é um equívoco. A pessoa acha que vai restaurar o casamento ali. Às vezes restaura, mas às vezes não. Quando eu atendo o casal, é a primeira frase. Aqui é que nem, que nem em Recife. Dá 3 beijinhos, não, dá 4. 3 para casar e um para separar feliz. Então, às vezes, é melhor, né, trabalhar já com esse dado de realidade, sem promessas, e permitir que as pessoas encontrem o próprio rumo, porque, no fundo, todo o nosso trabalho serve para que a pessoa se sinta desemparedada.
Ela está se sentindo emparedada e você vai ajudá-la a ter movimento sem rachar o concreto, sem se machucar. E por isso eu acho maravilhosa o nosso ofício, embora o Freud mesmo diga ser impossível, de psicanalizar, porque a gente, ao mesmo tempo, faz para os outros aquilo que a gente crê ser bom para a gente, e a gente se submete a esse tipo de tratamento porque a gente confia que leve a lugares. E leva. Não é um condicionamento skinneriano de faça isso e ganhe sua balinha, mas é um reconhecimento das defesas, um reconhecimento dos recursos, que também ficar só na lamúria não ajuda em nada. Assim, mas quais são os seus recursos psíquicos? Alguns a gente enxerga, outros não. E às vezes a pessoa surpreende. Então, teve um ano na pandemia, chega um pacote na minha casa, era uma sequência de panos de prato que a minha paciente bordou, fez um por um. Helena, Nominha, tá na caixa, a gente tive coragem de usar. Tá muito lindo aquele jogo. E aí fica, não, não vou aceitar o presente. Não, senão ela me deu pano de prato, quer dizer que eu tenho que... Não, não, eu não fiquei nem um pouco na interpretite e vi o seguinte, que era um talento dela que ela reencontrou na análise e começou a vender esses panos e fez uma grana na pandemia. Então, por isso eu acho importante a supervisão, porque você vê onde você pode derrapar. Porque assim, me deu vontade de chamar a paciente, vamos tomar um café, vamos, não sei o quê, obrigada, tal. Tem uma carga de afetividade muito grande. E a gente sempre tem. Então, cuidar disso, não sei se ficou claro, Jorge, para você, ou se eu confundi mais. Não, ficou muito mais claro. Ajustou. Sim, Legal. ficou claro, ficou claro. Obrigada, Muito Jorge. obrigado. A gente vai terminando. Jorge, aproveita para dar um tchau pro pessoal, depois a Ercília, se ela estiver aí. Tá, muito obrigado a presença de todos. Olha, é um espaço de constante afetividade, identificações também. Vou me identificando com a disposição de todos em 2 horas, totalmente dispostos. E pronto, esta curiosidade que cada dia desperta-se com os textos. Estamos aqui no Índico, sempre na companhia de todos e aguardando por cada um de vocês a todo momento, presencialmente, no virtual. Vocês são bem-vindos ao Índico e obrigado. Uma boa semana para todos. Começa já amanhã. Obrigada, Jorge. Ercília, você está aí? Quer despedir do pessoal? Muito obrigada, gente. Obrigada pelas contribuições, muito aprendizado. É o que eu sempre digo, aprender a aprender sempre. Ai, maravilha. Obrigada por todas as contribuições. Esperamos por vocês aqui. Canimambo, Canimambo, saudades. Carimbando saudades. Até breve. Obrigada, Ercília. Obrigada, Ercília e Jorge, pelo esforço, pela partilha. E obrigada a todos, realmente. A gente estava numa média de 42, 43 pessoas, num sábado que ali está o maçarico ligado, a fornalha. Eu tenho lido alguns memes muito interessantes. Alguém escreveu assim: gente, eu vi que eu não passo bem nesse calor, acho que eu preciso mudar minha vida, porque eu não posso ir para o inferno. Gente, um grande abraço. Na semana que vem, a gente tem o Homem dos Lobos, Silvia Léo, Melânia. A gente vai ter o Homem dos Lobos, Leonardo e Silvia capitaneando, com um convidado muito especial, que é o João Batista Lembe. Quem de Moçambique lembra dele, irmão do Geraldino. E acho que vai ser muito interessante. Tá bom, gente? Todos convidados. Bom fim de semana, até brevíssimo. Tchau, gente. Animando. Beijo, Boa semana. obrigada. Tchau. Léo, esperamos por ti. Tchau. Semana que vem. Até lá, semana que vem estamos aqui.
Tudo Tchau, bom? gente. Tchau, Cassiana. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigada.